Shalom Aleichem a todos vocês que têm me acompanhado através de Yeshua. Venho mais essa noite maravilhosa para assim nós estudarmos as Escrituras, para entendermos o que o Eterno fala para nós. Então o estudo de hoje é um estudo maravilhoso, é reverência pela casa de Deus. Reverência pela casa de Deus. Ravi Caleb está aí acompanhando conosco. Então vamos lá. Mas antes de nós estudarmos, irei dar uma palavrazinha para vocês. As nossas orações, shalom, as nossas orações nesses dias a qual estamos vivendo é para que o Eterno venha esclarecer, trazer à tona toda mentira, para que só prevaleça a verdade do Eterno. A nossa oração como ministro do Eterno, servo do Eterno, é essa nesses últimos dias. De nós orarmos para que o Eterno venha revelar o que está em oculto, o que os homens, os sistemas, de forma geral, têm escondido. Então, esse é o nosso dever, a nossa obrigação de servo do Eterno. Nessa noite, segundo dia da semana, que já se passou o primeiro dia, como descreve a palavra do Eterno, irei ler aqui com vocês para nós continuarmos o nosso estudo maravilhoso. Aqui no livro de 1 João, um capítulo maravilhoso de 1 João. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, aqui na palavra de Deus ela é bem clara. Nisto o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, o mandamento do Eterno, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque nesses últimos dias a qual estamos vivendo, próximo da volta do Mashiach, o Messias, nós vemos muitas doutrinas sendo anunciadas. Mas nós vamos saber se as pessoas que falam do Eterno é quando ela abre a boca, o que ela ensina, isso vai ser determinante se elas falam da parte de Deus ou não. Não é por ela operar milagres, não é por ela falar em línguas, mas sim a partir do momento que ela abre a boca dela
e quais são os ensinamentos que ela fala. Isso é determinante para nós conhecermos se a pessoa é verdadeiramente um servo do Eterno ou não. O que vai determinar se eu sou um servo do Eterno, como eu já falei outras vezes, não é por eu usar kippá, não é por eu usar um talit, não é por eu se vestir bem, não. O que vai ser determinante se eu sou um servo do Eterno é o que eu ensino, eu vivo. Então, hoje em dia, a gente vê vários meios de techuvá, de retorno, mas techuvá é muito mais além do que as pessoas pregam e imaginam. Techuvá é você voltar à essência da igreja primitiva. É você viver de acordo com os profetas, de acordo com os apóstolos. Isso é techuvá. Techuvá não é falar hebraico. Pelo fato de falarmos em hebraico, de querermos aprender que é bom, não significa que estamos fazendo techuvá pelo fato de buscarmos entender o hebraico. Entender o hebraico é muito bom e necessário também para nós entendermos os escritos originais. Mas isso não é techuvá. O techuvá é você se enquadrar nos mandamentos de Hashem. Obediência à sua Torá, que é os ensinamentos que o Eterno ortogou para ali Moshe enviar para todo o povo de Israel e, consequentemente, por todas as nações. A Torá ela já existia antes de Moshe. Existia a Torá oral. Em Moshe só foi ortogada a Torá por escrito. Então, nós vimos aqui, antes de nós darmos entrada no estudo maravilhoso, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, que palavra maravilhosa! Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então nós vamos conhecer se estamos agradando a Deus, se estamos agradando ao Eterno, se tivermos de acordo com os ensinamentos que ele já determinou pelos seus servos, ao decorrente de todas as épocas que se passou, e vem na prática dessa doutrina pela sua igreja primitiva. Então, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, como foi que Yeshua andou? Yeshua, o nosso rei, nosso Salvador, Jesus, como é que ele andou? Ele fala na palavra dele, o Pai não tem me deixado só, porque sempre faço o que lhe agrada. Então Machia, ele obedeceu ao Pai. Por isso que o Pai sempre ouvia as suas orações, quando ele clamava. Então, a partir do momento que nós nos enquadrarmos a Torá, a obediência aos mandamentos, as nossas orações elas serão ouvidas, elas serão aceitas por parte do Eterno. Então o Machia, o Jesus, o nosso Rei,
que as pessoas pregam aí, que prega um Jesus que viola os mandamentos, que viola os princípios que o Eterno determinou, não é o Jesus judeu, não é o Jesus das Escrituras. Porque em Mateus capítulo 5, 17 em diante, ela é bem claro. Eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir, eu vim ensinar como guardar. Então o Messias, ele veio nos ensinar a como guardar a Torá, como guardar os princípios determinados pelo Eterno. Então há um equívoco, uma distorção da palavra do Eterno, quando as pessoas anunciam que o Messias veio destruir a lei e os profetas. Quando o Messias ele fala na palavra dele, o apóstolo Paulo ele diz lá que o fim da lei é Cristo. No grego diz que telo não significa final, telo significa cumprimento. Então, na linguagem judaica, no original, está escrito que o objetivo da lei é Yeshua, é Jesus. Então, o objetivo da lei, dos ensinamentos do Eterno, era levar a pessoa o Messias. A você ter um compromisso com o Eterno através do Messias. Porque o Messias, ele é a própria Torá. Ele é o próprio ensinamento. E eis que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, que palavra maravilhosa. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo e a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiramente verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Então, uma vez que nós guardamos as ordenanças do Eterno, nós amamos nossos irmãos. Nós abraçamos a causa de nossos irmãos. Então, nós vemos em vários ensinamentos de homens que levam as pessoas a odiar o outro, a criticar, a falar mal da fé do outro. Então isso demonstra as pessoas que negam o Machia, elas criticam, elas falam. Isso demonstra que as pessoas não têm a Torá dentro do seu coração. Então a Torá ela tem que estar não só em nossas mãos, não só em nossos lábios. A Torá do Eterno ela tem que estar dentro de nossos corações e dentro de nossa mente, para assim fazermos o que agrada ao Eterno. Então, ainda aqui mais, aqui ainda em 1 João, para nós iniciarmos o estudo, e qualquer coisa que pedimos, olha que palavra maravilhosa. Eu vou começar a ler aqui do capítulo 3, do 18 em diante. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, muitas pessoas elas abrem a boca para dizer que amam o Eterno. Mas o que vai ser determinante se a pessoa ama o Eterno ou não é pelo que ela fala, mas se elas obedecem os mandamentos do Eterno.
Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Os que me amam, guardam os meus mandamentos. Então, confessamos um outro. De nós mesmos, nós não temos força de guardar os mandamentos de nós mesmos. Mas o Machia, o Messias, ele nos capacita a guardar os mandamentos do Eterno. Ele nos capacita a amar o Criador. Como é que você diz que ama a sua esposa se você trai a sua esposa? Não existe esse amor do mundo que o mundo apregou de um amor que não ama. O verdadeiro amor, a essência do amor, ela faz com que a gente pratique, a gente amemos no ato, na atitude. Porque o amor que o mundo prega é um amor fingido, um amor de hipocrisia, mas o amor do Eterno, através de Yeshua, o nosso Rei, é um amor na prática, a essência. O amor, ele é fiel. O amor, ele não se importa com a indecência. O amor, ele não se importa com a injustiça. O amor, ele é longânimo. O amor, ele não aceita corrupção. O amor é esse que o Machia fala. Então, não esse amor que o mundo apregou, esse amor fingido, esse amor mentiroso, essa paz mentirosa que o mundo apregoa. Mas o amor do Pai é totalmente diferente. Um amor que traz dentro do ser humano o refrigério, que traz dentro do ser humano a paz, a shalom, a felicidade. Esse é o amor que o Pai propõe para todos. E nós amá-los ao Eterno, em obediência aos seus mandamentos. Está aí com Rosh Gidon, Shalom Rosh. Está aí com nós também acompanhando Israel Ben Davi. A minha esposa também está acompanhando. Então, Shalom, Shalom. Tão maravilhoso. O Eterno também está acompanhando também com a gente aí, Bárbara. Então, palavra maravilhosa de Deus para nossas vidas. Então a mensagem é maravilhosa. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguremos nos nossos corações. Então, o que vai ser determinado se eu sou de Deus é se eu anuncio a palavra de Deus como ela descreve, não segundo o meu parecer humano. Então, se eu sou de Deus, eu falo as palavras de Deus como ela é, sem muita fantasia, sem muito enfeito. Então, é isso que as pessoas elas precisam pregar a palavra de Deus como ela é, sem fantasia, sem remover a verdade, a essência da Escritura. Shalom, Rosh Gidon, mandando shalom aí. Né? Então, ouvinte, sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. E conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Então, todo ser humano, ele quando erra, o Espírito do Pai acusa dentro do coração dele. Então, se as pessoas praticam o pecado e o Espírito Santo e aquela vozinha na sua consciência diz está errado,
se não tem acontecido isso, é sinal que a pessoa está andando na contramão das Escrituras. Porque a partir do momento que você tem um contato com a palavra de Deus, a partir do momento que você tem contato com as Escrituras, ela lhe molda, ela leva você a ter um caráter segundo as Escrituras, segundo o caráter do Pai. Aí, a partir do momento que nós nos enquadramos a Torá, nós voltamos ao que era no princípio. E fez o Eterno um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, em santidade, em pureza. Mas se a partir do momento não tem acontecido isso dentro da pessoa, esse espírito que mostra que você errou, devemos parar um pouco e analisar e refletir e voltar para o nosso Criador, fazer o processo de retorno, de techuvá, porque o espírito do homem que o Eterno deu ao homem, o Espírito, ele acusa quando você erra. Quando você faz algo de errado. Aleluia. O Espírito vai dentro de você. Você errou ali. Aí você automaticamente, Senhor, me perdoe que eu errei. Então isso é o Espírito Santo do Pai que repousa sobre os seus servos. Volto a dizer, se isso não tem acontecido nas pessoas, as pessoas têm pecado sem ordem, deliberadamente, e nada acusa dentro de si, é sinal de perigo. É sinal de que estamos na contramão. Então, o versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Muitas das vezes, as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso choro não são atendidos. É porque estamos em falta com o Eterno. É porque não estamos enquadrados à sua Torá, aos seus mandamentos. Porque os mandamentos do Eterno, eles não são pesados. Porque qualquer que guarda os seus mandamentos e fazemos o que é agradável às suas vistas. E Yeshua, Jesus, ele fala bem claro: o Pai nunca tem me deixado só, porque sempre faço o que lhe agrada. Que palavra maravilhosa para nós. Você sabe por quê? Muitas das vezes em nossas vidas, nós nos encontramos só. Sabe por quê? Muitas das vezes em nossas vidas, que bate um vazio dentro de nossa alma, de nossas vidas, é porque nós abandonamos o Pai. Como descreve lá em Isaías 59, os vossos pecados me distanciam de vocês. Então não é Deus que se distancia de nós. É nós que nos distanciamos do Criador em nossas atitudes, em nossos atos. E o seu mandamento, o capítulo 3, 23, e o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto
conhecemos que Ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. As pessoas que têm o Espírito de Deus é as pessoas que amam os mandamentos de Deus. As pessoas que não amam os mandamentos de Deus não têm o Espírito de Deus. Então, nisto conhecemos que temos o Espírito de Deus, quando amamos aos seus mandamentos, as suas ordenanças, a sua Torá, a Torá do Pai, a Torá a qual não foi homem que escreveu, foi o dedo de Deus que escreveu nas tábuas. Então, essa palavra que eu queria ler com vocês antes de dar esse estudo maravilhoso, ao qual vai edificar nossas vidas. Está acompanhando aí meu pai com minha mãe, Shalom, que o Eterno abençoe vocês nesse momento aí a qual estamos vivendo. Que o Eterno abençoe vocês, meus pais. Que a Shalom do Eterno continue com vocês. Que o Eterno abençoe também Kel, a esposa do Ravê Israel, Ben Yehudá, Ben Davi, Queco também, que o Eterno abençoe Queco, abençoe a todos internautas que estão aí nos acompanhando, que o Eterno continue abençoando vocês. Vamos partir nesse momento para esse estudo maravilhoso, ao qual vai falar reverência pela casa de Deus. Esse é um estudo ao qual vai nos ensinar como nos comportar na casa do Eterno. A gente vê nos sistemas que muitas das vezes as pessoas vão para as suas devidas congregações e lá vão olhar a vida do irmão, vão olhar para ver se o irmão está de sandália, vão ver se o irmão está bem vestido, vai ver se o irmão está de sapato engraxado. Outros vão para colocar os assuntos em dias dentro da congregação. Então vamos ver qual é a orientação do Eterno para nós que frequentamos a casa do Eterno. Quais os cuidados que devemos ter? O estudo passado foi culto público. E o estudo de hoje, reverência pela casa de Deus. Eu faço as perguntas e a palavra de Deus, ela irá responder para nós. Para cada um de nós, ela irá responder. Eu aqui só estou sendo um instrumento na mão do Eterno. Simplesmente isso e mais nada. A palavra de Deus é ela que vai falar no coração de vocês. A primeira pergunta é: por que Deus mandou que seu povo erigisse um santuário? Por que Deus ordenou a seu povo erguer um santuário? Para quê? Nós vamos ver para que Deus ordenou ao seu povo erigisse um santuário. Vamos lá. No livro de Êxodo, capítulo 25 de Êxodo, versículo 8. Para que Deus falou com seu povo para erguer um santuário? Essa é a primeira pergunta desse estudo maravilhoso. Eles devem erigir para mim um santuário, para que eu viva entre eles. Erijam de acordo com tudo que eu mostrar a você. O modelo
da Bimar e de seus utensílios. Eis como vocês devem erigi-lo. Então, o objetivo de o Eterno falar com seu povo para erguer um santuário é para o Eterno estar no meio de nós, no meio do povo. Essa é o motivo de Deus falar ao seu povo para erguer um santuário. Por quê? Deus falou isso? Porque no Jardim do Éden, o homem falava com Deus liberadamente, sem nenhuma restrições. Mas a partir do momento que o homem caiu e entrou em transgressão, o Espírito de Deus fala lá em Gênesis que não agiria mais com o homem. Ou seja, o homem perdeu a intimidade. Ele perdeu o relacionamento que ele tinha com o Criador. Então o Eterno, ele determinou erguer um santuário para isso. Para ele estar no meio do povo. Para que as pessoas viessem novamente a ter o temor que existe um Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, que versículo maravilhoso. Então, a partir desse momento que o povo de Israel ergue o santuário, o Eterno, ele habita no meio do povo. Não é que Deus precisa de casas, de tempo para morar, mas sim para estar perto do ser humano. Esse é o objetivo, de nós estarmos continuamente ligados ao Criador. Então, esse foi o motivo do eterno Deus ordenar seu povo a erguer um santuário para ele. E um santuário, de acordo, não é um santuário qualquer. A gente vê no versículo que não é um santuário qualquer. É tudo com padrão, é tudo com ordem. As coisas de Deus, elas têm padrão, elas têm ordem para agradar o Eterno. Então não é fizesse o templo de qualquer jeito. Então isso demonstra para a gente que não devemos fazer nada para Deus de qualquer jeito. Tudo tem um padrão estabelecido pelo Eterno. Não por homem, pelo Eterno. E mais para frente desse estudo nós vamos ver que padrão é esse e o que acontece quando nós violamos esse padrão estabelecido pelo Eterno. O que acontece? A pergunta de número 2. Como Deus ordenou que fosse considerado esse lugar em que ele habitaria? Como Deus ordenou que fosse considerado esse lugar em que ele habitaria? Nós vamos ver agora a resposta dessa pergunta nas Escrituras. Vamos ver aqui no livro de Levítico, depois de Êxodo, capítulo 19, de Levítico, 19, versículo 30. Como Deus ordenou que fosse considerado esse lugar em que ele habitaria? 19:30. Guardareis os meus sábados, e o meu santuário reverenciarei. Eu sou o Senhor. A resposta é essa: reverenciar diante do santuário dele. Reverência significa respeito ao lugar que você se encontra. A partir do momento
que você respeita o local que você está, você exalta o Criador. Você aplaude Ele por Ele ser o Criador de todas as coisas. Como Deus ordenou que fosse considerado esse lugar em que Ele habitaria? Os meus santuários, reverenciarei os meus santuários. Então, as pessoas não devem agir num santuário de qualquer forma. Deve ter temor. Por que ter temor? Porque o Eterno é santo. Lá em Abacuque, no livro de Abacuque diz que Deus ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então por aí a gente já tira que Deus lá em Hebreus fala que Deus ele é um fogo consumidor. Nós vamos ver mais à frente desse estudo maravilhoso o que acontece quando a pessoa ela entra em um recipiente a qual o Eterno está presente. O que acontece? Nós vamos ver para frente nesse estudo maravilhoso. Aqui, então nós vimos que devemos ter reverência. É isso que o Eterno quer, que a gente tenha reverência. Considerar o local santo. A pergunta de número 4. Por que Deus mandou que Moisés tirasse os sapatos junto à sarça ardente? Por que Deus mandou Moisés tirar o sapato junto àquela sarça ardente? Nós vamos ver na palavra dele, lá em Êxodo capítulo 3 de Êxodo, versículo 5. Porque o Eterno mandou Moisés tirar a sandália dos seus pés. O Rosh Gidon da Beit de Itabuna está aqui interagindo com a gente. Aqui também ele fala lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que o Eterno é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Abacuque, bora ver. O Rosh está interagindo aqui com a gente. 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Por que, pois, olha para os que procedem alevosamente e se cala, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Olha o que acontece. Nesse versículo, Deus ele é tão puro que ele não pode vir aqui na terra. Porque ele é justiça. Ele não aguentaria ver o transgressor agindo corruptamente contra um servo que anda mais justo do que ele. Porque ele destruiria. Então ele destruiria, se for botar, quase a terra toda. Porque ele é puro. E outro se salvaria por misericórdia. Pela misericórdia do Eterno. Né? Então nós vemos aqui que ele se cala diante de certos acontecimentos, de todos os acontecimentos que vão contra a ordem dele. Ele se cala. Por que ele se cala? Porque a palavra de Deus diz que ele se ira todos os dias. Porque todos os dias ele vê blasfêmia, ele vê pessoas transgredindo as suas ordenanças, os seus ensinamentos. Então ele se cala. Porque senão ele vai destruir totalmente. Né? Então, obrigado, Rosh aí interagindo com a gente. Né? Então, vamos lá. 3:5. A pergunta foi: por que Deus mandou que Moisés tirasse os sapatos junto à sarça ardente? E disse: não te achegues para cá,
tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, é local santo. Então, por isso que Deus falou com Moisés para tirar a sandália dos pés, porque Deus estava presente ali. Por isso que se tornou santo, e era santo também, porque ali o local foi onde muitos dos santos foram mortos. Muitos santos do Eterno, servos do Eterno. Então, o local onde o Criador, ele se faz presente, é santo. Não precisa ser em uma congregação lotada. Só precisa ter 2 ou 3 reunidos em nome de Yeshua. Yeshua significa Jesus. Então, a partir do momento que tem 2 ou 3 pessoas no local, ali se torna uma congregação. Se torna um local onde o Eterno faz presente, se torna santo. Entendeu? Que maravilha! Então, nós vimos aqui que Deus falou com Moisés para tirar a sandália dos pés, porque o local que ele estava era a terra santa. O eterno presente, o local se torna santo, puro e digno de reverência, né? Porque a partir do momento que o eterno não estivesse ali presente, ele poderia andar ali de sandália. Mas a partir do momento que o eterno está presente, como o eterno falou com o povo de Israel, fala a eles. Eles ficaram desejosos de ouvir a voz do Eterno. E o Eterno falou com o povo. Mande eles lavarem as suas roupas, não tocarem em mulheres e se consagrarem para vir ao encontro comigo. O Eterno falou com Moisés para ordenar a congregação, a nação de Israel. Então ali eles se purificaram, não tocaram em mulheres, lavaram as suas roupas, né? Tiraram de si todo o rancor para se apresentar diante do Eterno. E com todas essas restrições, o Eterno ainda falou mais o seguinte: fale para eles não tocarem no monte, porque se tocar no monte, morrerás. Então devemos ter temor pela presença do Eterno. Porque a presença do Eterno, ela é um fogo. Quando a pessoa está em obediência, esse fogo purifica. Assim como o fogo purifica o ouro. Mas se a pessoa estiver em transgressão e considerar o local ao qual o Senhor está como qualquer um local, desmerecendo o local profano, esse fogo ele destrói. Pode, nesse momento ao qual estamos vivendo, nesses últimos dias, pode o fogo não destruir imediato, mas esse fogo ele vem através de doenças, ele vem através de várias coisas que o Eterno lançou no Egito. E outras ainda que não estão no livro, está escrito. Então por isso que devemos ter reverência pela casa de Hashem. Por mais simples que seja, tenha reverência, tenha temor. Porque você está se apresentando diante do El Shaddai, do Todo-Poderoso, o Eterno. Hoje aí, minha mãe também, falando obrigado pelo meu filho pelo ensinamento. Amém, meu irmão. Estamos aí estudando, né? Continue aí nessa mensagem maravilhosa, a qual e meu pai também está aí acompanhando. Então a próxima pergunta. Outro versículo para fortalecer do local santo. Em Josué, capítulo 5, Josué fica depois de Deuteronômio.
Josué 5:15 de Josué. 5:15 de Josué. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O príncipe do eterno, né? Então é um anjo, né? Ao qual tem um simbolismo maravilhoso, né? Então um anjo representa o eterno, representa a autoridade máxima de Hashem, do eterno. Hashem significa o eterno. Hashem, bendito seja o nome do eterno. Quando se falar bendito seja Hashem, bendito seja o nome do Criador, né? Então, que versículo maravilhoso para fortalecer essa pergunta. A próxima pergunta é a quinta pergunta. Depois de determinada a construção do antigo templo, o que aconteceu? Depois de determinada a construção do antigo templo, o que aconteceu? Lá em Crônicas, Segunda Crônica, o que aconteceu quando foi erguido o segundo templo, ou tenda do eterno, a Bet Mikdash, o templo sagrado, 5, 13 e 14. A pergunta foi: depois de determinada construção do antigo templo, o que aconteceu? 5:13. O que aconteceu? Nós vamos ver aqui agora. 5:13 e 14. Eles uniformemente tocavam trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Eterno, levantando ele a voz com trombeta de chofar e símbolos e outros instrumentos musicais, e bendizendo ao Senhor, o Eterno, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. E a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, olha o que aconteceu depois que Salomão construiu o templo. O Eterno se fez presente, a glória do Eterno se fez presente ali, a ponto de os sacerdotes não poderem ficar em pé para ministrar a palavra de Deus. Então, isso demonstra naquela atitude que o Eterno se agradou da construção do templo. Então, por ele ter se agradado, o que ele fez? Se fez presente. E o fogo, diz ali, que veio o fogo do céu e consumiu ali os sacrifícios que foram ofertados ao Eterno. Então, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu beber uma água. Uma água aqui. A sexta pergunta. Porque todos devem mostrar respeito pela casa de serviço ou pela casa de culto. Porque todos devem mostrar respeito pela casa de culto. Por que devemos mostrar respeito? Vamos ver. No livro de Hebreus,
Por que devemos mostrar respeito na casa de adoração ao Eterno de culto? 2:20. 2:20 de não, Hebreu não, Abacuque. Me perdoe, Abacuque. É, 2:20. Abacuque 2:20. 2:20 de Abacuque. A pergunta foi: por que todos devem mostrar respeito pela casa de serviço do Eterno de culto? Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então devemos mostrar reverência e temor ao Eterno, porque ele está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, se reverencie diante do Eterno, tenha temor, porque o Eterno está em seu santo templo. Então ali o local se torna puro, santo. Roxo de Dom aqui também interagindo, Abacuque, para confirmar aqui o versículo 2:20. Então, que maravilha! Por isso que devemos mostrar respeito, porque nós somos mortal e o Eterno é imortal. Ele está em seu santo templo, né? Então devemos ter reverência. As pessoas, elas têm que ter reverência pela casa do Eterno. A 7ª pergunta: como Cristo manifestou sua consideração pela santidade da casa de Deus? Como Cristo manifestou a sua consideração pela santidade da casa de Deus? O que ele manifestou pela casa do Pai? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 15 e 17. Vamos ver qual foi a atitude do Messias para com a casa do Pai. 11, 15. Mateus não, me perdoe novamente. Marcos 11, 15 e 17. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito em covil de ladrões. Então a nós, aos olhos humanos, foi uma atitude assim louca, nós aos olhos humanos, mas ali foi uma atitude de zelo pela casa do Pai, porque a casa do Pai não é uma casa de fuxicar, não é a casa de criticar os irmãos humildes, não é um local de colocar as conversas em dias. As conversas em dias têm que ser colocado fora do templo. Na casa do Eterno, ao entrarmos, deve ter reverência para ouvir a mensagem, para o que Deus quer falar conosco. Então o Machia chega ali e bota todo mundo para correr com um chicote, né? Com a chibata,
porque a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, casa do Eterno. Então, que maravilha esse zelo do Mashiach. Então, vamos lá. Aqui, vamos ver aqui outra referência boa. Outra referência boa. João capítulo 2, para fortalecer mais ainda esse versículo. João capítulo 2, 13 e 17. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém, a Páscoa do Eterno, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. O 17. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devora. Então os discípulos, quando viu aquela ação do Messias, eles lembraram do que estava escrito nos profetas, que o zelo pela minha casa me devora. Então devemos ser zelosos pela casa do Eterno. Devemos ter temor, devemos não ir para a casa do Eterno de qualquer jeito. Devemos ir para a casa do Eterno bem composto, porque nós estamos diante do Eterno. Quando nós vamos em um local a qual se contém, por exemplo, fórum, por exemplo, na presença de pessoas de autoridade máxima, nós entramos com reverência. É exigido a entrar de calça. Ninguém entra em um local lá no Supremo de bermuda, de camiseta. Ninguém entra. Porque o local de reverência, de temor, aquelas autoridades que estão ali constituídas pelo Eterno. Então, quando a gente entramos diante da casa do Eterno, na congregação do Eterno, devemos nos vestir da melhor roupa. Por quê? Isso não é para mostrar a ninguém. Isso é para você chegar diante do Criador, honrar Ele. Quando você chega diante do Criador, na sua congregação, bem vestido, bem arrumado, cheiroso, é para o Criador. Então isso aí, você honra o Eterno. O Eterno fica alegre quando você demonstra isso para com Ele. E o zelo também, quando vê as pessoas agindo de forma errada ali, repreender, exortar, não para se exaltar, mas sim para ensinar as pessoas como se deve comportar na casa do Eterno. Está aí também acompanhando conosco aí Daniel. Amém. Shalom. A paz seja convosco. Eterno abençoe a sua família. Então, o estudo de hoje é reverência na casa de Deus. Como devemos nos comportar diante na casa do Eterno. A 8ª pergunta é: como Deus puniu Nadab e Abiú por oferecerem fogo estranho ou comum no serviço do tabernáculo? Como Deus puniu os filhos de Arão por oferecer no tabernáculo oferendas de qualquer jeito. Vamos ver o que aconteceu, como eu falei no princípio. As consequências das pessoas que tratam o local sagrado onde o Eterno se faz presente como se fosse qualquer um outro local. Tem consequências, a qual nós iremos ver aqui agora. Lá no livro de Levítico, capítulo 10, no livro de Levítico, capítulo 10, Levítico fica depois de Êxodo, Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2.
E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e o que lhe não ordenara. Então saiu fogo de diante do Eterno, e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então nós vemos aqui o que acontece quando as pessoas elas faz da casa de oração do Eterno qualquer local. Querem servir ao Eterno de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como eu volto a dizer, existe padrão, existe ordem determinada pelo Eterno de como proceder na casa dele. Não devemos agir de qualquer jeito. Então existe padrão. Então eles foram oferecer ali fogos estranhos. Segundo a palavra de Deus e os rabinos, eles tomaram lehai, ou seja, vinho, né? E entraram na casa do Eterno fora de si. E foi prestar ali incensário diante do Eterno, embriagado. Então o que acontece? A partir do momento que as pessoas agem de qualquer jeito, as pessoas são punidas. E olhe que ali é a inauguração do tabernáculo. A gente humanamente pode chegar a pensar, Deus agiu ali muito rigoroso. Porque ali foi a inauguração do tabernáculo. Para você ver que o Eterno, nas coisas do Eterno, não pode ter erro. Não é permitido agir de qualquer jeito. Então, ali, naquele serviço que eles iam prestar ao Eterno, tinha que ter zelo. Tinha que ter determinação em fazer as coisas como ele determinou por Moisés. E ali, o povo, eles eram um modelo para as outras nações. Então, se o Eterno não punisse ali, o Eterno ia ser mal visto diante das nações. O nome do Eterno não seria glorificado, santificado. Então, muitas das vezes, Deus ele age de forma justa, de forma com justiça, para haver temor aos de fora, para não agir de qualquer jeito da mesma forma. Então, a forma que o Eterno agiu ali, diante dos filhos de Arão, foi para mostrar aos outros a não agirem de qualquer forma na casa dele. A ter temor, a ter respeito. Como eu volto a dizer, hoje as pessoas que têm agido de qualquer forma, de qualquer jeito, nas congregações do Eterno vão ser punidas. Quem diz isso não sou eu. É as Escrituras do Eterno que diz isso. Então vamos lá. Aqui outro versículo maravilhoso. Em João que a gente leu agora, a casa de Deus será chamada casa de oração por todos os povos. Que o Messias falou lá em João 2, 13 e 17. Lá em Mateus 21 também, vamos ver o que o Messias fala. Mateus 21, versículo 12. 21, 12 e 16. 21, versículo 12 e 16. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. Então o versículo agora, como a gente já leu, é só para confirmar aqui, o versículo 16, e disseram-lhe, ouve o que estes dizem. Jesus disse, sim,
Nunca leste pela boca dos meninos e das crianças, das criancinhas de peito, tiraste o verdadeiro louvor. 21, 13, 12 e 13. Então tem que ter reverência na casa do Eterno. E o Eterno diz que ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele diz lá, se eu não me engano, lá cadê o louvor? Em Malaquias, deixa eu ver aqui se é aqui em Malaquias que ele diz que ele continua o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então, Deus ele continua o mesmo. Os padrão de obediência, os padrão de como proceder na congregação do Eterno, o padrão de obedecê-lo é o mesmo. É o mesmo, não mudou. O Messias ele não veio criar novas religiões. Ele veio ensinar como deve guardar os mandamentos do Eterno. Como se deve guardar as ordenanças do Eterno. Ele não veio criar novas religiões, novas doutrinas. Não veio. Ele veio ensinar a forma certa de como agradar o Pai. Então, a próxima pergunta. Eu faço as perguntas, como eu sempre falo, e a palavra de Deus, ela nos responde. A nona pergunta é: para que fim somos exortados a reter a graça? Para que fim nós somos exortados a reter a graça? Vamos ver em Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, 28 e 29. 28 e 29 de Hebreus. A pergunta foi: para que fim somos exortados a reter a graça? 28 e 29. 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, o que é a graça? Qual foi o objetivo de o Eterno ele nos dar a graça? O objetivo é que venhamos estar diante dele com reverência. A graça é o Messias em nossas vidas. A graça é nós, depois da morte, depois da transgressão de Adão, lá no Jardim do Éden, o homem, o ser humano, ia morrer a morte eterna. Então o Messias, ele veio, morreu essa morte eterna em nosso lugar, e o Eterno, por se agradar do Messias, o ressuscitou. Então isso é a graça. A graça é que nós recebemos algo imerecidamente, sem merecer. Então, a partir dessa graça ao qual nós vivemos, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Devemos, com essa graça que o Eterno nos deu, devemos ser reverentes diante dele, em nosso modo de viver. A palavra de Deus, ela diz lá em 1 Coríntios, diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Então, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, o Eterno o destruirá. A partir do momento que eu trato esse templo, que Deus habita nele também, de qualquer forma, de qualquer maneira, há punição.
há consequências. Porque esse templo não nos pertence, como está escrito lá em 1 Coríntios. Pertence ao Eterno. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Como eu tinha falado no princípio. Esse fogo, quando você está obedecendo, ele lhe purifica. Ele purifica o ouro. Mas quando não está enquadrado nos ensinamentos que o Eterno determinou, esse fogo, ele tem uma ação ao contrário de purificar. Ele destrói, ele consome. Assim como consumiu os filhos de Arão, Nadab e Abiú, lá no tabernáculo no deserto. Esses acontecimentos dos nossos irmãos, eles servem para nossos ensinamentos, para não praticarmos o que eles praticou. E os ensinamentos de acordo com o Eterno serve de lição para a gente, para nos fortalecer, nos animar na fé com o nosso Deus. Então vamos lá. A próxima pergunta, a 10ª pergunta. Com que espírito Davi disse que prestaria culto a Deus? Com que espírito Davi disse que prestaria culto a Deus? Em Salmo capítulo 5, versículo 7. Com que espírito Davi disse que prestaria culto ou serviço ao Eterno? Então, nós vamos ver com que espírito devemos estar também. O espírito que Davi teve de prestar culto ao Eterno devemos ter, para nós sermos segundo o coração de Deus, como descreve as Escrituras. Lá em Salmo 5, 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então esse é o espírito que devemos entrar diante do Eterno. Um espírito quebrantado, um espírito de temor, de inclinação, de reconhecimento que não somos nada e que o Eterno é todas as coisas. Tem aqui, Daniel também está interagindo com a gente, Romanos 5:12. 5:12, vamos ver o que diz Romanos 5:12 aqui também, Daniel interagindo com a gente aqui. Que maravilha esse estudo. 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, que palavra maravilhosa. Como eu falei no princípio, a partir do momento que o pecado ele entrou no mundo, o homem perdeu a intimidade que tinha com o Criador. Então esse pecado passou a toda a criação. Então por isso que o Eterno, ele determinou, mandou ali o povo a erguer um templo para que Deus permanecesse no meio do povo. Para que o povo viesse a ter a comunhão, a ter a reverência que o Eterno tinha com o ser humano. A comunhão que o Eterno tinha com o ser humano, com Adão, falava abertamente, sem nenhuma restrição. Então hoje tem restrições. Por quê? Porque o homem ele se tornou carne, o pensamento dele só é maldade, é carnalidade pura. Então Deus determinou, se ergueu o templo para se aproximar do ser humano, para voltar ao que era no princípio. Então, bem colocado aí por Daniel, né? Versículo 5, 12. Porque por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
Assim como o Mashiach também, o pecado entrou pelo homem, a redenção entrou também pelo homem. O Mashiach, o nosso Salvador, Jesus. Que maravilha! Aqui também, interagindo também aqui, Daniel também aqui, Hebreus 12, 2:17. Vamos lá, interagir junto. 12, 2:17, para fortalecer mais ainda esse estudo. Então, quanto mais versículo dentro desse estudo, vai nos fortalecer e vai nos levar a ter conhecimento. 2:17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados dos povos. Então o Messias, ele tinha que ser 100% homem. Ele tinha as mesmas necessidades como descreve Hebreus 2:17. Ele tinha que ser 100% homem, pelo que convinha que todo fosse semelhante aos irmãos. Então, semelhante a nós, ele tinha necessidade fisiológica, ele tinha necessidade como nós. Agora, só que o Mashiach, ele era tentado, mas só que ele não dava lugar à tentação. Ele não dava lugar ao pecado, mas ele sofreu todo tipo de tentação, ele sofreu, né? Então ele tinha que vir e ser como nós, carnal, de carne, de osso e carne. Que nem os irmãos, em todos os sentidos. Ele cheirava, ele ouvia, todos os sentidos ele era que nem os seus irmãos, né? Então, pelo que, para ser misericordioso, ou seja, ele tinha que passar por tudo que os irmãos passavam para ser misericordioso. Porque nada melhor do que você ter experiência. Você vai poder falar porque você tem experiência. Mesma coisa o Mashiach. Ele teve experiência, ele passou, né, pelas provações. Então hoje ele tem como nos confortar em nossos momentos difíceis, nos auxiliar, nos fortalecer. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele agora nos dá o exemplo. Eu venci o mundo. Eu tinha os mesmos desejos do que vocês. Eu tinha os mesmos sentidos que vocês. Eu venci. Isso demonstra que nós também, através do Mashiach, nós temos como vencer os mundos. O mundo, vencer os desejos da carne. Vencer as doutrinas mentirosas que o mundo ela propaga. Então, que maravilha. Versículo maravilhoso aí que Daniel deu. Também aí João também 3:16. Aqui também misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. A ordem que o Mashiach veio é superior à ordem de Levi, né? Ele é da ordem de Melquisedeque. Que maravilha! Naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, só o Mashiach ele pôde expiar o pecado de toda a humanidade. Ele é acaparar, ele é a solução de nossos pecados. Ele cobre os nossos pecados, a remissão, né? Expiação, que tira os nossos pecados. Só ele poderia ter feito isso. Por isso que não é mais necessário fazer o sacrifício de animais. Os sacrifícios que fazia no passado, que era apontando o Mashiach. Que maravilha! 3:16 também, de João. Irei ler esse aqui. 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, palavra maravilhosa essa para nos fortalecer nesse estudo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como eu tinha falado no princípio. Esse é o amor de Deus. Não é o amor do mundo.
um amor fingido, um amor que leva as pessoas em dizer que ama as suas esposas e trai a esposa, é infiel à esposa. Isso não é amor. As pessoas têm mania de falar eu amo, mas age de forma errada com suas esposas. Não só trai, mas trata mal, ofende com palavras que são pior do que uma violência física. Então, quando a gente amamos, nós nos doamos. O Mashiach, o Pai, ele amou muito de tal maneira que ele doou o seu Filho para salvar a humanidade, para redimir a humanidade dos seus pecados, ao qual foi herdado por Adão e Eva. Por isso que o Mashiach veio. Ele é o segundo Adão, como descreve a palavra de Deus. Então, que maravilha! A todos aqueles que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Ainda, porque a palavra de Deus diz que se nós morrermos fisicamente, nós não morremos, porque para Deus os seus servos não morrem, eles dormem. Por isso que o Mashiach falou às pessoas que foram lá diante do Messias e falou, Lázaro morre. Ele falou, vou despertar do seu sono. Eles não entenderam, porque aqueles que obedecem ao Mashiach, o Eterno, não morrem, mas dormem. Maravilha, Daniel deu aí uma contribuição aí, participando com esses versículos maravilhosos, a qual fortalece esse estudo, né? O Rosh Gidon está aí também, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, a minha mãe também botou amém, amém, estamos aí, um aprendendo com o outro e nos fortalecendo um ao outro. Então a próxima pergunta a próxima pergunta foi a 11ª pergunta. Que instrução Salomão deu no tocante ao comportamento na casa de Deus? Que instrução deu Salomão ao tocante ao comportamento na casa de Deus? Salomão, ele deu uma instrução. Como devemos nos comportar na casa de Deus? Vamos acompanhar aí, lá em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. De Eclesiastes 5, versículo 1. Qual foi a instrução que Salomão deu no tocante ao comportamento à casa de Deus? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Eterno, e inclina-te mais para ouvir do que para oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha que instrução Salomão deu. De nós guardar o nosso pé. Olha, vamos entrar na casa do Eterno, temor. Olha, guarda o teu pé. Não haja na casa do Eterno de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando entrares na casa do Eterno, inclina-te ao que Davi fazia. Inclina-te, Salomão aprendeu com o pai. Inclina-te para ouvir. Inclina-te para ouvir. Então, logo seja, devemos estar na casa de Deus, ouvir a mensagem. Porque a partir do momento que você entra na casa de Deus, com um espírito quebrantado de temor, como Davi, ele tinha, Deus vai falar com a gente, com um espírito quebrantado, de humildade. Às vezes você chega no templo ali do Eterno, na congregação, cansado, exausto do dia a dia, e o Eterno fala uma palavra maravilhosa ali, você vai para ouvir, ficar atento à voz do Eterno, aí Deus fala com você ali naquela palavra maravilhosa, aí você sai regozijado, fortificado, porque você foi para ouvir a voz de Deus, através da boca do servo, através de uma mensagem que é Deus falando para conosco. Então Deus, ele tem várias maneiras de falar com o seu servo. Então, se a pessoa vai para ficar olhando a vida do
dos irmãos, vai perder a bênção, né? Vai perder a bênção. Deus não vai falar com a pessoa. Então devemos entrar com o espírito quebrantado, de temor, de reverência, sabendo que é pó e cinza diante do Criador. Esse tem que ser o nosso sentimento, de que não somos nada. Né? Que maravilha, né? Maravilha de estudo. A 12ª pergunta. A 12ª pergunta. A 12ª pergunta. Com que abrangência Deus disse que seria honrado? Com que abrangência Deus disse que seria honrado? Vamos ver agora nesse estudo maravilhoso, lá em Malaquias 1:11. Malaquias 1:11. 1:11. Com que abrangência Deus disse que seria honrado? Com que abrangência? Vamos lá, 1:11 de Malaquias. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso, em uma oração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então o nome do Eterno será grande entre as nações. Que maravilha! Então será oferecido um incenso de oração puro. Né? Então hoje o nosso sacrifício é prestar um culto racional diante do Criador. Um culto com sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É nós, né, de apresentarmos como sacrifício vivo perante o Eterno. De pureza nos lábios, de reverência diante da casa dele. Porque assim o Eterno será glorificado através de nossas vidas em todos os povos, através da pureza, através de nós oferecermos ao Eterno uma obração, um sacrifício de pureza, de santidade na palavra dele, sem fugirmos do que o Eterno determinou pela sua palavra maravilhosa. Então vamos lá, a 13ª pergunta desse estudo maravilhoso. O estudo, eu faço as perguntas, mas quem responde é o Eterno para nós. Esse estudo maravilhoso. A pergunta de 13ª pergunta. Para quantos Deus pretendia que sua casa fosse uma casa de oração? Para quantos Deus pretendia que sua casa fosse uma casa de oração? Vamos lá. Isaías 56. Isaías 56, versículo 7. Para quantos a casa de Deus, para quantos Deus pretendia que sua casa fosse casa de oração? Para quantos? Vamos ver se é limitado a casa de Deus, né? Vamos ver 56, versículo 7. Também levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que maravilha, sem restrição nenhuma. Então a casa de Deus ela seria chamada casa de oração para todos os povos. Por isso que os discípulos lembraram do que estava escrito. Então a casa de Deus será chamada casa de oração.
Também os levarei ao meu santo monte. Aonde fica esse santo monte? Lá em Jerusalém, aonde o Eterno, como descreve lá em Zacarias, que o Eterno de lá governará a terra. Em Isaías, também Isaías 2, o Eterno fala que de Sião sairá a lei, sairá os ensinamentos. Então na casa do Senhor será no monte de Sião, como foi destruído ali o segundo templo. E o terceiro templo será erguido na era messiânica, né? Então que maravilha! Então a casa de Deus, ela é aberta para todos os povos, porquanto Deus pretendia a sua casa fosse uma casa de oração para todos os povos. Que maravilha! Aqui em Marcos 11:17. Marcos 11:17. 11:17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então Machia, ele fala aqui o que o profeta Isaías profetizou. E o Machia vai e cumpre essa profecia maravilhosa aqui também, uma das profecias, que seria chamado casa de oração. E vai se cumprir também essa casa de oração quando todos os povos e línguas e nações irem para adorar o Pai e a Yeshua, Jesus, em Jerusalém. Que maravilha, né? Então a casa do Eterno, ela não tem restrição para adoração, para todos os povos. E quanto mais agora que o Mashiach veio, derrubou o muro da separação, a qual impedia dos povos também adorar liberadamente. Nós, pelo mesmo Espírito, nós temos acesso ao Pai. O Espírito de ter acesso ao trono da graça, ao qual o Messias está lá, intercedendo por mim, por vocês, nesse momento e em todos os momentos qual estamos vivendo. Então vamos lá. A 14ª pergunta e a última pergunta desse estudo maravilhoso. Que estudo rico que nos leva até o conhecimento das Escrituras. Antes de ler esse versículo, eu irei ler aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, é destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do Eterno, também eu me esquecerei de teus filhos. Então o que leva as pessoas a pecarem contra o Eterno? É a falta de conhecimento das Escrituras. Então, nesses estudos ao qual nós estamos dando, eu e o Hiroshi, está levando a todos nós a conhecer quem é o Eterno e como proceder na casa dele. Dentre outros assuntos, nós vamos saber o que Deus quer que a gente faça. Mas nós só vamos saber o que é do agrado de Deus se eu ler as Escrituras. Eu sempre falo, sempre dou um exemplo aqui, que a pessoa que compra um eletrodoméstico ou uma televisão e ela não estuda o manual, ela não vai poder explorar, usufruir o que a televisão ela lhe oferece. Ela vai, pela ignorância da pessoa, ela
pode até queimar a televisão, né? Então, temos que ler o manual para explorar o que a televisão ela propõe para a pessoa. Principalmente essas novas televisão que tem Bluetooth, que tem várias coisas, né? Que tem smart, né? Televisão smart. Então, você tem como explorar ela, porque você estudou o manual dela. Então, mesma coisa é a palavra de Deus. Se você estuda ela, você vai poder usufruir, você vai poder gozar dos benefícios que o Eterno propõe para nós. Mas se nós não estudarmos, nós vamos de encontro ao Eterno, pensando que estamos obedecendo ao Eterno pelas nossas mentes. E o Senhor diz lá em Provérbio 3, 5, não confie no seu coração, não apoie nos seus próprios entendimentos, no seu próprio intelecto. Então devemos não confiar em nossas forças, em nossas mentes. Devemos não querer obedecer ao Eterno da forma que eu acho, que eu penso. Porque o Eterno, como eu já falei, existe um padrão que o Eterno determinou. Existe regras em todos os aspectos na palavra de Deus. Então, se nós não obedecermos, nós seremos que nem aquela pessoa que só sabe ligar a televisão e desligar. Não vai usufruir. E no final de tudo, vai ter consequências a qual vai ser danosa para nossas vidas. Então, último versículo dessa noite, última pergunta desse estudo maravilhoso. Quem está presente em todas as reuniões efetuadas em nome de Cristo? Quem está presente em todas as reuniões efetuadas em nome de Cristo? Bora ver quem está presente. Vamos lá. Lá em Mateus, capítulo 18. Quem está presente nas nossas reuniões? Quem está presente? Vamos lá ver. 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Que maravilha! O Eterno, ele fala para nós que todas as vezes que nós abrirmos o serviço em nome de Jesus e Yeshua, ele está presente. Ele está presente para nos dar entendimento da palavra dele, para nos refrigerar a nossa alma, trazer refrigério à nossa alma, trazer alegria ao nosso espírito, para nos fortalecer. É por isso que muitos aqui, todas as pessoas que vão para esse estudo aqui, ouvindo a palavra de Deus de bom grado, ela vai ser refrigerada, vai sentir o refrigério do Eterno. Porque o Eterno está presente diante desse estudo, ao qual todos vocês estão ausentes fisicamente, mas está presente pela redes sociais. Então, cada um de vocês serão edificados, serão fortalecidos, receberão refrigério. Essa palavra de Deus, ela alcançará várias pessoas. Que maravilha! O Roxidon aqui, da Beit de Itabuna, chamar Shaul, eu estou tentando aqui e não consegui entrar, pode fazer a oração aí. Então a gente estava, eu e o Roxi, estava programando fazer aqui uma webinar no final, mas só que eu não consegui momentaneamente. A gente está fazendo aqui uns testes. Nós estamos fazendo uns testes para poder levar a todos vocês que estão em casa, proporcionar a vocês um entendimento melhor das Escrituras, em botar os textos da palavra de Deus ao vivo, em vocês verem
da casa de vocês. Estamos nesse empenho aí, eu, Hiroshi e o Ravê Calebre, né? Eu vou estar... A intenção era... eu daqui de Ilhéus e o Hiroshi daí de Itabuna, nós ia fazer uma webinar e ele ia entrar ao vivo junto comigo, né? Então ele estava certo de a gente fazer na oração, no final do estudo, ele fazer a oração final. Mas teve um problema aquizinho, a qual iremos resolver futuramente, para a gente poder levar todos vocês, internautas, espectadores, a ler a mensagem diretamente no visor do seu aparelho. Iremos passar a faixa, irá estar em nosso... vai ser aberto a tela em duas etapas, eu e o Hiroshi ao vivo, o meu nome, o nome do Hiroshi, e as perguntas que vierem ao vivo será anunciado ao vivo também. Todos poderão ver essas perguntas em tempo real. E outra coisa, e as mensagens, no caso os textos das escrituras, elas serão mostradas para vocês acompanhar também. A minha foto ou a do Hiroshi estará no lado e o versículo em forma de papel de parede estará sendo transmitida para vocês, internautas que têm nos acompanhado. Então, as pessoas que não têm uma Bíblia, elas poderão acompanhar através desses versículos qual serão mostrados para vocês. Então, ainda está em fase de teste, mas brevemente eu queria já hoje já poder inaugurar isso, né? Mas Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. E vamos lá, vamos trabalhar para essa obra, continuar alcançando vidas e vidas, porque esse é o objetivo, esse é o meu objetivo, o objetivo do Hiroshi, o objetivo da congregação Yeshua Ben Davi. Então o objetivo é ganhar a vida, ganhar a alma. Está lá em Provérbios, se eu não me engano, é em Salmo, que aquele que ganha a alma é sábio. Então esse é o objetivo. Não debater com ninguém, porque não sai ninguém edificado em debates. Então quem tem que ser exaltado é Yeshua, o Pai e Yeshua. Então, antes de tudo, irei fazer uma oração para abençoar todos vocês através de Yeshua, o nosso Meler, o nosso Rei, nosso Salvador. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, Eterno Deus, neste momento, Senhor, de estudo tão maravilhoso, ao qual o Senhor falou em nossos corações, ao qual o Senhor nos ensinou a como nos comportar perante a tua casa. Que esse temor, meu Pai, que tiveram os teus servos, os profetas, Davi, Salomão, e decorrendo pelo teu filho amado, Yeshua, também ali naquele zelo, que esse zelo, meu Pai, que esse zelo venha entrar dentro de nossos corações, venha nos envolver, para que possamos ser zelosos pela tua causa, para que teu nome venha a ser glorificado também através de nossas vidas. Eterno Deus, que o Senhor abençoe também a todos os que ouviram essa mensagem, a todos aqueles que ouvirão essa mensagem, que venha a ser cravada no coração de cada um. E que teu nome, Hashem, eterno, seja glorificado, seja exaltado, enaltecido para sempre. Hashem, oro, Senhor, pela nação de Israel, o teu povo ao qual o Senhor tem uma promessa. Oro para que o Senhor venha tirar dos olhos dele as escamas, para que eles venham enxergar que Yeshua é o Messias a qual eles esperam, a qual eles esperavam.
que ele já veio e que voltará pela segunda vez para estabelecer o teu trono lá em Sião. Ó eterno Deus, clamamos a ti, que eles venham entender, que eles venham abrir os seus corações para compreender que o Machia é judeu, que o Machia não é romano como as pessoas pregam por aí, mas que o nosso Mele, o nosso rei, ele era zeloso pela Torá. Ele zelava pela Torá para cumprir como o Pai determinou. Por isso que ele foi tão do agrado do Pai, que o Pai não deixou ele na sepultura. O ressuscitou ao terceiro dia. Ele está ao lado do Pai ressurreto. Vive para todo sempre. Eterno Deus, o Senhor abençoe. Porque assim como eles aceitando o Messias voltará logo. A qual nós já podemos contemplar a sombra do nosso Mele, do nosso rei, o Machia, voltando sobre as nuvens. E nós iremos encontrar com ele nas nuvens dos céus para ir para Sião. Oro também, Senhor, por esse momento que estamos vivendo de Covid-19, de pandemia. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia da terra, do planeta Terra. Que o Senhor venha derramar a tua shalom, a qual só o Senhor pode dar. Que o Senhor venha derramar a tua misericórdia, a tua cura sobre todos os povos e que eles venham se arrepender dos seus maus atos, das suas atitudes, a qual afasta o Senhor deles. Que eles venham perceber que esse momento de pandemia é juízo do Eterno para com a terra. Que eles venham fazer techuvá, retorno à prática dos mandamentos, dos ensinamentos que o Senhor determinou pelo seu povo, como o Senhor já determinou. Rogo que o Senhor venha curar, Senhor, aquelas pessoas que foram contagiadas com esse vírus. Rogo, Senhor, que o Senhor venha proteger os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos. Que o Senhor venha abreviar, Senhor, esses maus dias ao qual estamos vivendo. Não ordeno nada, meu Pai, porque eu não sou nada. Eu sou pó e cinza perante a tua majestade. Mas te suplico, com um coração humilde, com um espírito quebrantado, que o Senhor venha atender nossas orações. Dos teus servos, ao qual tem clamado em toda a terra. Ó Eterno, rogo também que o Senhor venha trazer à tona todas as mentiras que estão encobertas, seja ela no meio político ou no meio religioso. Que a tua verdade, ela prevaleça sempre, através de Yeshua, o nosso Mele, o nosso Rei, aquele que vive e reina, para todo sempre. Amém, amém e amém. Maravilha. A todos vocês que nos acompanharam, que o Eterno continue abençoando vocês, continue orando pelas nossas vidas, a nós que estamos diretamente ministrando essa mensagem, que o Eterno venha assim concluir o que é da vontade dele, e que as vossas orações ela têm poder. Então vocês orando, vocês estarão nos dando força para que essa mensagem ela alcance o máximo de pessoas, o máximo de vidas. Isso é o que importa. É vida sendo resgatada para o Eterno, sendo resgatada às origens de techuvá, a adorar o Eterno da forma certa que ele já determinou. Shalom, shalom. A todos vocês, a paz, e que o Eterno nos abençoe. Até a próxima, em nome de Yeshua. Amém.